Boa noite a todos. Estou fazendo esse vídeo para só reforçar o que foi dito pelo nosso camarada aqui, o Samuel NHI. Ele está fazendo uma dissertação para discordar da argumentação utilizada pelos adeptos de Yahweh, que utilizam o capítulo do livro de 2 Reis 18, versículo 26, né, para dizer que o hebraico e o aramaico antigos, né, hebraico e aramaico antigos, eles eram diferentes. Por exemplo, o hebraico de hoje, né, eles dizem que é aramaico e não que seja hebraico de verdade, de fato, né? Então eles dizem o seguinte, eles dizem que o hebraico de hoje é aramaico, baseados nesse verso. Então disse Eliakim, filho de Hilquias, e Sebna, e Joá, a Rabsaque, rogamos-te que fales aos teus servos em aramaico, algumas versões siríaco, porque bem o entendemos. E não nos fales na língua judaica aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Então esse é o verso utilizado. Então no hebraico realmente está escrito judaica, língua judaica, né? Como a gente pode ver aqui, ó. Ve'omer Eliakim ben Hilkias ve'Shevna ve'Yoach el Ravishake daberna el avedecha aramaico. Fale aos teus servos aramaico que shomeim anachnu. Interessante assim, que eles traduziram como entendemos. Na verdade, shomeim, o verbo lishmoa, é porque nós ouvimos, né? O que ele diz é o seguinte, porque ouvimos nós, ou nós ouvimos, né? Shomeim anachnu. E não necessariamente não, porque o verbo é outro. Entender lehavin, né? Aí no caso seria aqui mevenim anachnu, né? Porque nós entendemos. Mas aqui é o shomeim, que é ouvimos, né? Ve'al tedaber imanu, e não fales conosco Yehudit. Então não está escrito Ivri ou Ivrit, está escrito Yehudit mesmo. Be'oznei ha'am asher al hachoma, aos ouvidos do povo que está sobre o Chomá, sobre o muro. Bom, Yehudit pode até ser utilizado aqui porque nós sabemos que tinha diferenciação de dialeto, ou de sotaque, etc. Então, Yehudit pode até ser, que nem a gente fala aqui, língua brasileira. Na verdade, é língua portuguesa, né? Mas ela tem algumas divergências, né, da língua matriz, então a gente pode ver, inclusive, pela própria pronúncia, né? Então, por exemplo, a pronúncia do português de Portugal é diferente da pronúncia do português de Brasil. Então, Yehudit pode caber bem, né, devido à divisão dos dois reinos, né, e o reino de Judá, o reino do sul, que poderia ter algum tipo de pronunciação, de pronúncia diferenciada, tá? Então por isso talvez eles possam ter dito Yehudit, visto que eram judeus, né, ou seja, descendentes de Jacó, porém do reino do sul. Porém, o que a gente vai fazer? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, vou pegar o livro de Daniel, capítulo 2, que tem uma mescla, né? Aqui no Daniel tem mescla de hebraico com aramaico. Então, se a gente pegar aqui hebraico, né? Por exemplo, verso 3 aqui. Ve'omer lahem hamelech. E disse a eles o rei, Halom halamti, sonhei um sonho, vatipaem ruchi ladaat et halom. E passou-se de mim um espírito para entender ou saber o sonho. Vadaber hakasdim lamelech, e disseram os kasdim, os caldeus, ao rei, aramit, aramaico. Agora começa aramaico. Malka. Bom, se a gente analisar a diferença de hamelech para malka é diferente. Por quê? Primeiro que o hebraico utiliza artigo na frente e o aramaico utiliza artigo no final. É o alif. Então é uma língua diferente. Ainda que seja semelhante, né, é diferente. Ou seja, parecida, ainda que seja parecida, é diferente. Aí o que acontece?
nós entendemos, sim. Então, porque nós entendemos bastante do aramaico, não significa que é o mesmo idioma. Assim como nós entendemos bem espanhol, não é o mesmo idioma. Então, se a gente pegar aqui o termo halom, a gente vê aqui helma. Helma para halom é bem diferente. Você pode comparar aqui, ó. Halom e helma. Então a gente consegue entender, né? Assim, por quê? Porque existe uma raiz semítica, né? Assim como também a gente consegue entender muitas palavras do árabe, entendeu? Mas não é o mesmo idioma, né? Por quê? Porque esse hebraico aqui que está aqui em cima é o hebraico que a gente fala hoje. Ruhi, Lada'at, Halom, entendeu? Hamelech. É o hebraico de hoje. Esse daqui é o hebraico que a gente fala hoje. A diferença de hebraico antigo para hebraico arcaico são diferenças pequenas, porque o hebraico de hoje é adaptado. Existem termos estrangeiros, por exemplo, trator, né? Você fala ventilador, ou seja, são termos que não existiam. Precisa, né, microscópia, biologia, microscópio, biologia, né? Aviron é avião. Existe o termo hebraico matos, que é avião também, né? Isso já é naturalmente hebraico porque vem do verbo latus, entendeu? Que voar. Mas o hebraico ele precisou, né, introduzir-se termos, né, que não existiam. Jacket, né, que é paletó, que mais? Chips, que é batata frita estilo chips, né, aquela batata americana, e assim vai. Então teve muitos termos que foram adaptados, né, tiveram que ser adaptados, porque senão como é que ia falar, né? Ainda que alguns tenham um termo naturalmente, originalmente hebraico, né? Então o que acontece? A gente analisando aqui, você está vendo que é diferente. Malka le'almin, né? Então, de falar em aramaico, Malka le'almin, o rei dos mundos. A gente não diria alamin, a gente diria olamim, com mem final e o, né? Rei, reia, né? A gente dizia reie, e não reia. Emar, nós diríamos emor, né? Helma, diríamos halom, né? Então, viva, né? Viva porque é como se fosse uma saudação. Viva o rei, né? Emar, diga no hebraico, nós diríamos emor hamelech, aqui diz emor halom, aqui diz emar helma. Le'avedaich. Bom, nós diríamos le'avdecha, né? E não le'avdaich. O pishra nechave. Aqui é pesher no hebraico. É parecido, você pode ver que é parecido, porém não é igual. A peshra é o significado, a tradução ou interpretação. Nechave nós não temos no hebraico. Entendeu? Então aqui já seria um termo, né, que se a gente fosse analisar com português, italiano, português, espanhol, é algum termo, deixa eu ver um termo que não teríamos. Deixa eu ver. Saco para nós é totalmente diferente, né? Saco seria paletó, né? No espanhol. Pelado, careca, né? Então muda um pouco, né, a semântica. Ainda, então, mas mesmo assim esse termo não teria, né? Teria alguma coisa relacionada, porém não um verbo assim. Ane malka, aqui seria ana hamelech, né? Então é diferente. Entendemos por causa da raiz. Mem lamed kaf. Amar, e disse lekasdaye aos caldeus. No hebraico nós diríamos lakasdim, mudou,
Milta, nós não diríamos milta. Nós diríamos, poderíamos dizer davar, né? Aqui é milta, é palavra, né? E no hebraico tem a palavra milá. Milá significa palavra. Mini, a gente não fala mini, a gente fala sheli, minha, sheli. Asda não temos no hebraico. Hen, lá, elas não, né? Lá, no hebraico nós diríamos ló. Tihodi'uani, não, desculpa. Tihodi'unani. A gente até se atrapalha, porque nós não estamos acostumados com isso, né? Poderia dizer Tihodi'eni no hebraico. Helma, Hachalom no hebraico. O Pishre. Bom, aqui Pishre é o teu significado. Hadamin, eu não sei, a gente não, no caso no hebraico significaria damim, sangues, é o plural de sangue. Aqui, interpretação, não sei se tem a ver com despedaçados. Então, o que acontece? Tem alguns termos no aramaico que quem sabe hebraico não vai entender porque é diferente. Tita'avedun, não sei se é esse que é como despedaçados ou se é monturo. Por quê? Porque no hebraico Tita'avedun vem do verbo la'avod, que é servir ou trabalhar. Então a semântica vai alterar aqui, né? Assim como eu disse da semântica do espanhol, que saco para nós aqui é uma coisa e saco para eles lá é outra, né? O veiterron, né? Na verdade, aqui está veiterron, no hebraico nós diríamos o veiterrem, né? E vossas casas. Tá vendo? Muda. Nevali, não temos no hebraico. Itsamun também, porque para nós o itsamun, o único verbo que teria ligação seria o verbo lehassim, que é o verbo pôr. Então tá vendo como é diferente? Tá vendo como a estrutura é outra? Então, olha só o plural, kasdaia, né? No caso nós diríamos kasdim, entendeu? Então, aqui está os caldeus, né? Então, fica difícil, né? Então diz para os caldeus, né? A gente diria no hebraico la kasdim, né? Então, se a gente analisar aqui já mudou totalmente. Então o hebraico mesmo de hoje, que aqui é o hebraico de hoje também, a gente fala assim desse jeito aqui, que está aqui, né? Comparado ao aramaico, mesmo o antigo, né, é diferente, porém é compreensível. É compreensível por quê? Porque é o mesmo hebraico que a gente fala. O que a gente falar hoje é o que eles falavam nesse tempo aqui. A pronúncia poderia ser um pouco diferente? Poderia sim. Assim como a língua portuguesa de Portugal e a língua portuguesa do Brasil. A gente tem a diferença de pronúncia. Porém, a escrita continua a mesma. A escrita é assim mesmo que a gente escreve, da mesma forma. Então, o que acontece? Se nós compararmos, isso daqui nos parece absolutamente com nada, assim, a estrutura do hebraico de hoje. Nós não falamos helma, nós falamos halom para sonho. Aqui é helma, o sonho, né? Pishra, nós não dizemos pishra, nós dizemos pesher, né? Que interpretação? Nós dizemos malka, nós dizemos hamelech, assim como está aqui, hamelech. Então, o que acontece? Mesmo aqui você pode ver que é diferente do hebraico de hoje. Entendeu? É diferente. A gente não consegue entender tudo que está escrito, né? Quem sabe hebraico não consegue entender tudo, né? Algumas coisas são parecidas, são. Mas aqui, por exemplo, Ana, nós dizemos Ana para o pronome eu. Nós dizemos Ani, né? Então é problemático, né? Deixa eu ver. Nós nem utilizamos nós utilizamos she no lugar, ou ki, né, dependendo da expressão. Mini também, como eu disse, nós dizemos shli, e milta nós dizemos davar, hadavar, né?
Davar tanta coisa como a palavra. Então aqui estou de uma maneira simples aqui, não é só fazendo essa comparação para vocês verem que não é parecido, tá? E nós não compreendemos tudo o que está escrito no aramaico, ainda que consigamos entender uma boa parte, como vocês puderam ver, né? Que eu consegui compreender bastante, porque por causa da raiz dos termos, porém não entendemos tudo, né? Ou seja, quem sabe hebraico não vai saber tudo de aramaico, a não ser que ele tenha estudado aramaico, né? Então é assim que funciona. Só para mostrar para vocês que a afirmação dos testemunhos de Jeová, que inclusive eles não sabem hebraico, né? Lógico que todos eles que falam, nunca vi até hoje algum deles, né, vir até nós, assim, até mim principalmente, assim como o Luiz Cláudio, que sempre fugiu, né, dos meus convites para debate. Então todos eles, nenhum deles que até hoje que compareceu, que veio conversar comigo, pelo menos só teve um que veio, né? E ainda era um menino que não faz parte de fato da religião deles, ou seja, do pensamento deles. Foi o único que chegou a mim, mas ele não sabia hebraico também, sabia alguns terminhos, alguns termos, alguns vocábulos, porém de fato ele não sabia falar, né? Então o que acontece? Esses caras, eles afirmam coisas sem saber, né? Eles não sabem de fato, mas eles afirmam, cara, porque sem base, sem suporte algum, sem ter estudado, né? Não sabem nem evidenciar, não conseguem nem evidenciar. Olha, o aramaico é hebraico, o hebraico de hoje é aramaico, né? Baseado nisso, baseado naquilo, né? Nem isso eles conseguem, né? Então o que acontece? Estou mostrando agora, né, para vocês verem que a coisa é diferente, que não é igual, não é parecido, e nós não vamos entender. Quem fala hebraico não vai entender de fato tudo que está escrito no aramaico. Nós entendemos porque a raiz dos termos são da mesma raiz, então já deduzimos o que significa, né? E pela própria análise a gente vai percebendo, né? A própria comparação, né, análise comparativa, a gente vai percebendo o que é o que, né? Ou seja, o que é um pronome, o que é. Então é assim que funciona, tá? É assim que funciona o hebraico e o aramaico, é assim que funcionava e continua até hoje. Então não tem nenhum hebraico de hoje que é aramaico, tá? Eu já ouvi até o absurdo de dizerem que o hebraico de hoje falado em Israel é Yiddish. Bom, é inacreditável alguém afirmar que é Yiddish, porque Yiddish é alemão medieval, com alguns termos, assim, termo muito difícil, remoto, sem a possibilidade de se encontrar um termo hebraico de fato no Yiddish, porque o idioma é alemão, né? O idioma do Yiddish é alemão, e é um alemão medieval, um alemão diferente do alemão de hoje. E com alguns termos que lembram o hebraico, por exemplo, Toire, Torá, Meshigne, que é Meshuga no hebraico, que é doido, né? E assim vai. Deixa eu ver um outro termo. Deixa eu ver. Bom, é difícil, né? Porque é muito difícil encontrar algum termo hebraico no Yiddish. É difícil, né? Porque o idioma, na verdade, como eu disse, é alemão medieval, e você vai ver uma minoria de termos, assim como o ladino, né? Ladino também é em espanhol, com alguns termos, muito pouco termo de hebraico. Tá? Então eu quero agradecer a todos. Espero que tenha esclarecido a diferença, né, da pronúncia do hebraico, inclusive a pronúncia escrita, né, é lógico, entre o hebraico e o aramaico. Agradeço a todos. Um abraço, tchau, tchau.